Sejam bem-vindos, boa noite, bem-vindo à casa do Pai, essa é a casa do Pai, que você possa desfrutar da palavra que Deus tem para você nessa noite e que ela traga vida, restauração, cura para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Queridos, olha, nós estamos numa série de palavras falando sobre outbox. Outbox é sair da caixa, sair fora da caixa. Num momento tão difícil que nós estamos vivendo, nós estamos mais do que nunca enfiados dentro da caixa. Estamos numa bolha, estamos vivendo coisas que nunca pensaríamos que iríamos viver, e em determinados momentos a gente acredita que não vai conseguir sair dessa. E hoje a palavra é sobre jaula. E é essa sensação, às vezes, que a gente está enjaulado, a gente está seguindo algumas ditaduras, padrões, e a gente não consegue sair deles. E eu quero contar a história para você de um moço, de um menino, de um homem, de um líder, que viveu uma situação muito parecida com a nossa. Eu quero contar para vocês sobre Sansão. Sansão era um menino que tinha um chamado e um propósito como eu e você. Talvez você não acredite nisso, mas você tem um chamado e você tem um propósito. De milhões de espermatozoides, você foi escolhido. Poderia ter sido outro, mas você escolheu. Isso não é uma roleta do acaso. Isso é um propósito do Senhor. Se a tua mãe tivesse tido relacionamento com seu pai, 5 minutos depois, talvez não fosse você que estivesse aqui. Mas Deus escolheu você. Assim como Deus escolheu Sansão. E Deus falou para a mãe de Sansão, para o pai de Sansão: eu tenho um propósito para esse menino, um grande propósito para esse menino. E você também, a Bíblia diz que Deus, Ele nos conhece antes da fundação do mundo, antes que eu e você nascêssemos, Ele já nos conhecia, Ele conhecia os nossos dias. Ele diz assim: eu sei o pensamento que tenho a vosso respeito. Ele tem um projeto para nós, eu tenho um plano para vocês. Só que o plano, Ele tem o plano, só que quem realiza o plano somos nós. Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo? Eu digo sim, o sim e o não estão no meu querer, no livre-arbítrio. Mas Ele tem coisas grandes e maravilhosas preparadas para nós. E Ele tinha esse plano maravilhoso para Sansão. Sansão foi um menino que desde pequeno foi escolhido para ser um grande juiz de Israel. Ele foi separado. E eu quero que você entenda isso, você também foi separado. Olha quantas coisas você já viveu, olha quantas dores você já passou, olha quantas dificuldades. Você está sentado aqui. Você não está sentado aqui por uma obra do acaso, você está sentado aqui porque Deus tem um projeto para a sua vida. Só que o sim e o não, a resposta está dentro do seu coração, dentro de você. Esse menino, ele cresceu e cumpriu o chamado, ele virou um grande juiz de Israel, um grande líder de Israel, só que um dia ele se apaixona por Dalila. Vocês conhecem a história. Ele se apaixona por uma mulher que era muito linda. O pai e a mãe chamam ele e falam para ele: menino, essa moça não é para você não, querido. Essa moça, ela é filisteia. Ela é descendente dos filisteus. Essa moça não é para você. Essa moça não tem a mesma cultura que a nossa. Ela adora Baal. Eles têm como prática a prostituição. Eles têm como prática a morte de criança. Vocês têm uma noção como eram dois povos muito diferentes? Os israelitas chamavam os filisteus de Beuzebu, que é o senhor das moscas, porque eles eram muito sujos, eles eram pessoas assim, com cultura completamente diferente da deles.
E Sansão responde para o pai e para a mãe, um homem que já era juiz, um homem que já tinha um certo conhecimento. A mãe e o pai vai falar com eles, a mamãe e o papai vai falar com eles. Olha o grau. E aí Sansão vira para o pai e para a mãe e diz assim, mas essa mulher agradou os meus olhos, eu quero ela. Quantas vezes fazemos isso? Quantas vezes você já fez isso? Essa história não está aqui por um acaso. Essa história está aqui para que a gente possa olhar e se identificar e fazer escolhas diferentes. E aí, Sansão, achando que ele era líder, que ele era forte, que ele era juiz, e que ele podia brincar com a situação. E ele começa a se relacionar com Dalila. E Dalila pergunta para ele, Sansão, de onde vem a sua força? E ele começa a brincar com o negócio. Ele começa a achar engraçado o negócio. Ele começa a achar que o pecado é legal. E o pecado é legal. E ele começa a se relacionar com aquela moça. E ele começa a brincar com ela, né? Vocês sabem a história. Ele mente para ela, os filisteus chegam, e aí ele mata os filisteus. Por 3 vezes ele faz isso. Na terceira vez, Dalila chega para ele e fala assim, mas você disse que me ama. Você disse que me ama e está mentindo para mim? Como assim você está mentindo para mim? Você não me ama nada. Essa história não é do tempo de vocês, é do meu, né? Quando eu era adolescente, os namorados pediam uma prova de amor. É do teu tempo também, né, Fernanda? Era uma prova de amor. Se você me ama, você vai me dar uma prova de amor. Hoje nem precisa, que as meninas já estão dando, né? Deliberadamente. Não precisa de provar nada. Mas naquele tempo era uma prova de amor. E ela está fazendo isso com ele. Ela está fazendo uma chantagem com ele. Mas se você disse que me ama e está mentindo para mim? E aí, um homem forte, um juiz, um homem que era líder de um povo, ele se dobra, ele se rende por uma emoção. Quantos de nós estamos enjaulados, presos nas nossas emoções? Eu estou lendo um livro que chama A Escolha do Cônjuge. Sexta tarde eu passei boa parte do tempo lendo esse livro. Qualquer dia eu vou dar uma palestra para vocês sobre isso. É muito interessante. Por que você escolhe quem você escolhe? Ou por que você vai escolher quem você vai escolher? Ou por que eu escolhi o pastor Ignaldo? Né? Porque a gente acha que a gente tem controle sobre as situações. A gente acha que a gente tem controle sobre as nossas escolhas. A gente acha que a gente sabe o que a gente está fazendo. A gente acredita nisso. E, de fato, isso é verdade. Mas ela é meia verdade. Ela não é toda a verdade. Por quê? Porque você é fruto de uma família. Você é fruto da sua mãe, você é resultado do seu pai, você é resultado da sua tia, da sua avó e da sua bisavó. Você foi influenciado pela cultura, você foi influenciado pelo meio que você vive. Então, nem toda decisão que você toma e nem todo pensamento que você tem controle sobre ele. E esse moço, ele preso nas suas próprias dores, nas suas emoções, um homem que teve que ter o conselho da mãe e do pai, não casa com essa mulher. E quando ele diz, ela agradou os meus olhos e eles abriram mão, isso quer dizer que era um menino que foi mimado, que não sabia lidar com o não sabia lidar com as frustrações. Quantos de nós não sabemos lidar com o não sabemos lidar com a frustração, não sabemos lidar com as dificuldades da vida? E com isso fazemos as escolhas erradas.
quê? Porque estamos enjaulados, estamos presos em um sistema. E nós precisamos sair dele. Dali ela diz para ele: você não me ama? Se você me ama, conta para mim. E ele vai, abre o coração dele. Provavelmente ele estava embriagado. Ele dorme com Dalila. E Dalila corta o cabelo, que vocês sabem que a força de Sansão estava no cabelo, a unção dele estava no cabelo. Dalila corta o cabelo dele. E um dos versículos mais tristes da Bíblia, eu quero compartilhar com você. E eu, se possível, anote ele. Grife na sua Bíblia. Anote no seu celular. É um versículo muito triste. Sansão acorda. Ela grita, né? Dalila corta o cabelo dele. Vocês imaginam o estado de embriaguez do homem, né, gente? Para a mulher poder cortar o cabelo dele, amarrar ele e gritar aos filisteus. Os filisteus vêm. Vocês imaginam o estado que ele estava. Vocês imaginam o estado de depreciação que ele estava. Vocês imaginam a degradação que chegou o homem quando nós escolhemos o pecado, quando fazemos escolhas erradas na nossa vida. Juízes capítulo 16, versículo 20, vamos ler lá. Juízes 16, 20. Olha que interessante. Ela gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Ele se levantou e pensou: eu me livrarei como sempre. Eu me livrarei como sempre. Eu sou bom. Eu sou o top das galáxias. Eu sou o Master Blaster. Sansão não sabia. Lê comigo isso aqui. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Gente, isso é muito forte. Eu queria compartilhar isso com vocês, porque isso é muito forte e é muito triste. Um homem com chamado, um homem com propósito, um homem que chegou a ser juiz de Israel, ele foi destruído, aniquilado, por causa das escolhas erradas que ele fez. Ele não sabia que o Senhor o havia abandonado. Sabe, os nossos pensamentos, as nossas escolhas, as nossas atitudes, o nosso comportamento, ele nos afasta da presença de Deus. Deus não me chamou e Deus não te chamou para ficar sentado nessa cadeira. Não, Deus me chamou e Deus te chamou para que nós pudéssemos nos levantar e fizéssemos diferença na história. Você podia ter nascido lá no tempo de César, lá na Idade Média, mas Deus te trouxe para esse tempo. Será que Ele não te trouxe para esse tempo porque Ele tinha algo maravilhoso para fazer através de você? Mas o que te impede de posicionar? O que impede de que você se posicione na presença dEle? O que tem impedido você de fazer as escolhas corretas? Como eu disse para você, nós somos frutos de uma família. Como eu disse para você, nós muitas vezes achamos
que estamos tomando a decisão correta e certa, mas tem muitas coisas dentro de nós que nós precisamos ficar livres. Tem muita dor dentro de nós que nós precisamos ficar livres delas. Tem muitos sentimentos que nós precisamos nos livrar deles. Porque se assim não for, não conseguiremos tomar as decisões corretas. Você pode morrer aqui dentro da igreja, mas você não vai viver a plenitude que Deus tem para você. Olha que interessante, Sansão foi preso, os filisteus levaram ele, e os filisteus furaram o olho de Sansão. Os filisteus furaram o olho de Sansão. O mesmo Sansão que disse, ela agradou os meus olhos, essa mulher me agradou, ela agradou os meus olhos, ela agradou a minha emoção, ela está realizando o meu desejo. O Satanás, o inimigo, ele vai e fura os olhos de Sansão. Satanás vai usar o teu potencial. Satanás pode usar o teu chamado para destruir você. Então, querido, não dá mais para brincar, não dá para ficar borocochô, não dá para ficar na mesmice, não dá. Nós precisamos experimentar, nós precisamos viver, nós precisamos vivenciar o amor de Deus sobre as nossas vidas, porque senão nós estaremos andando por aí, caminhando por aí, namorando, casando, estudando. Só que, põe de novo o versículo para mim. Sem saber que o Senhor nos abandonou. Não combina, pecado não combina, não combina, reino de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que mandou Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que mandou Jesus. Top. Ele amou você. Ele amou a Patrícia um dia, e a Patrícia foi resgatada um dia. E a Patrícia, ela veio, ela aceitou Jesus, ela começou a andar com Jesus, e a vida dela começou a ser transformada. Vocês estão comigo? A sua vida começou a ser transformada. A vida do Fernando começou a ser transformada. A vida do Daniel começou a ser transformada. A sua vida começou a ser transformada. E querido, diz que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Aquele que pegou no arado não volta para trás. Ela se passa e tudo se faz novo. A Bíblia diz, Paulo diz assim, uma coisa eu faço, eu deixo as coisas que para trás ficaram e eu vou prosseguir para o alvo. Então nós precisamos continuar caminhando. Nós não podemos parar de evangelizar, nós não podemos parar de crer, nós não podemos parar de acreditar. Tem jeito, porque só Jesus pode curar as nossas dores. Só Ele pode nos tirar da jaula, porque só Ele tem a chave. Só Ele tem a chave para abrir. Só Ele tem a chave para trazer liberdade para nós. Só Ele tem a chave para trazer cura para nós. Não existe cura fora do Senhor. Não existe libertação fora do Senhor. Não existe liberdade fora do Senhor. Não existe. Nós somos o povo mais feliz da terra, mas estamos abatidos, dormindo no colo de Dalila. Estamos dormindo no colo de Dalila. Estamos brincando com o pecado. É muito sério. Leia esse versículo de novo, por favor. Leia ele de novo. Por isso eu pedi para você, anote e leia ele. Deixa o Senhor falar com você, não sou eu. Mas quando eu li, quando isso entrou no meu coração, preste atenção, põe aqui um versículo, deixa ele aqui. Sansão levanta, e ele diz no seu coração, Juízes 16, 20, Dalila gritou, Sansão, os filisteus estão chegando. Ele se levantou e pensou,
eu me livrarei como sempre. Querido, não brinque com o pecado. Satanás não está de brincadeira, o mundo não está de brincadeira. Nós não podemos, nós pegamos no arado, nós aceitamos Jesus, nós entendemos quem Ele é na nossa vida. Ele tem a chave da vida e a morte. Ele nos resgatou do pecado. Ele nos chamou, Ele chamou a Arena Jovem de Mococa. Amém. Eu gostaria muito que você viesse amanhã. Aliás, vocês estão convocados, vocês que são discípulos. Nós vamos falar um pouquinho sobre algo que é muito importante para a gente começar o ano. Tenho certeza que vai impactar a sua vida. Eu tenho certeza que isso servirá como guia para o seu novo posicionamento em 2022. Porque, querido, não dá para você achar. Não dá para achar. Porque uma hora você vai levantar. Uma hora você vai querer ir, o Senhor. Olha lá. Sansão não sabia que o Senhor o havia nada. Fala para mim, isso é forte sim ou não? É forte sim ou não? Vocês imaginam? Há uma hora que você chegar para o Senhor e falar, Senhor, eu frequento a igreja. Senhor, mas eu dou dízimo. Senhor, eu sou forte. Senhor, E o Senhor, Sansão não sabia que o Senhor havia abandonado. Por que o Senhor abandonou Sansão? Por que o Senhor abandonou Sansão? Chuta aí, Rainer. Quando Sansão escolhe o pecado, escolhe fazer a sua vontade. Quando Sansão diz assim, mas agradou os meus olhos, é isso que eu quero para a minha vida, meu corpo, minhas regras, eu quero viver a minha vida, eu quero fazer as minhas escolhas, eu quero andar do meu jeito. O Senhor vai dizer o que para você? Ok. Ele vai dizer, ok. Você está entendendo? Ele não vai lá. Pastor, é forte. Eu sei que é forte, mas eu preciso falar isso para vocês. Aonde vocês vão aprender isso? Cara, presta atenção. Judas andou com Jesus, esteve com Jesus, ia no culto todo domingo, dava dízimo, era ofertante, viu os milagres, participou de muita coisa. Quando Judas traiu Jesus e ele foi lá, catou a cordinha e foi lá suicidar, foi algum anjo lá com ele? Sim ou não? Responde em coro, sim ou não? Foi alguém lá, Jesus falou, Pedro, corre lá, Pedro, Judas vai se suicidar, corre lá, conversa com ele, fala com ele, fez isso? Sim ou não? Jesus não sabia, gente. Jesus sabia sim ou não? Mas Jesus não amou o mundo, sim ou não? Amou, Ele teve oportunidade, sim ou não? Sim, eu e você estamos tendo oportunidade, sim ou não? Então não vamos desperdiçar. Não vamos desperdiçar a oportunidade que nós estamos tendo hoje e agora. Não desperdice. Tenho visto muitas pessoas desperdiçar. E aí, alguns dias atrás, né, eu fiquei perguntando, Senhor, por que as pessoas estão desistindo? Por que, Senhor? As pessoas te conheceram, receberam o Senhor. E aí eu fui ler o livro de Coríntios, e aí Paulo também estava com as mesmas indagações que eu, aí eu fiquei feliz, que não é só eu. Paulo pregava para o povo de Coríntio, pregava, e o povo chegava e falava assim, não, vamos para lá, e o povo ia. Aí Paulo, gente, por favor, gente, por favor, Jesus tem a chave para tirar você da jaula. Jesus
Ele tem um convite. Jesus tem um convite. Ele faz o convite para você. Ele diz: venha a mim, porque eu tenho alívio para você. Eu tenho aquilo que você precisa. Venha a mim, eu vou te ajudar. Venha a mim, que eu vou fazer coisas maravilhosas na sua vida. Confie em mim. Cara, se você não confia em Jesus para governar a sua vida, como é que você confia que você vai na vida eterna? Como é que você confia que você tem vida eterna? Quais são as convicções que fazem que você não durma no colo de Dalila? Quais são as convicções que estão dentro de você? Quais são as experiências que você tem com o Senhor que não permita que você durma no colo de Dalila? Quais são? Sansão não percebeu o quanto ele estava distante. Porque ele estava mergulhado nas suas dores interiores. Ele estava tão mergulhado nas suas mazelas interiores, que ele não percebeu que o caminho que ele tinha escolhido para ele era um caminho de morte. Um moço que foi chamado para governar. Você foi chamado para governar. Você foi chamado para governar sobre as suas emoções. Eu gravei um áudio falando sobre o desafio de amar. E lá eu falo um pouquinho sobre isso. Depois você entra lá no podcast. Querido, paixão é um sentimento. Paixão é algo que a gente não controla. Porque é sentimento. É o coração dispara sem você querer. Você bate o olho lá na menina e o teu coração dispara. Você não consegue controlar. Porque é a emoção. Agora, o amor não. O amor é algo que você decide. Andar com Deus é algo que você decide. Estar no arena é algo que você decide. Não dormir no colo de Dalila é algo que você decide. Por quê? Porque se você não aprender a governar você, alguém vai governar. E se você deixar as suas emoções te governarem, você está lascado, ferrado e Nossa, esse trem aqui é perigoso. Uau! Você está lascado. Então, querido, quem pode nos ajudar a governar? O Senhor. O Senhor, ou nós somos governados por Ele, ou somos governados pelas nossas emoções. E as nossas emoções, ela é governada pelas nossas sensações, ou, consequentemente, pelo mundo. É o mundo. Você abre lá o Facebook, tem uma pipoca com guaraná geladinho. Você passa a semana inteira com vontade de comer o quê? Pipoca com guaraná. Então, amados, nós precisamos sair fora da caixa. Nós precisamos fazer a diferença. Você foi chamado para fazer a diferença. Quantas milhões de vezes você já escutou isso? Milhões de vezes você já escutou isso. Agora, o quanto você está disposto a colocar isso em prática na sua vida? O quanto você está disposto a dizer não para os seus sentimentos? O quanto você está disposto a obedecer à voz do Senhor? A confiar nele? E a saber que Ele está depois da curva e Ele sabe aquilo que é melhor para você? Apesar das nossas dores, apesar da bagagem que trazemos conosco, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que eu possa pedir ou imaginar, mas para isso eu preciso me posicionar,
Para isso eu preciso aprender a fazer escolha. E escolha não é uma vez, é todos os dias. Eu não escolhi Jesus um dia, eu escolhi Jesus todos os dias. E amadinho, por favor, eu só vou permanecer em Cristo quando eu souber quem Ele é para a minha vida. Eu só vou cumprir o chamado e cumprir o propósito quando eu entender quem é Deus na minha vida. Senão você vai ter apenas uma experiência religiosa. E Deus não te chamou para você ter experiências religiosas. Deus te chamou para ter experiência com Ele. O evangelismo que nós fizemos o ano passado já não serve mais. Não serve mais, ele já passou. Aquela experiência que a gente viveu, já passou, já foi. Eu preciso viver experiências todos os dias. Eu preciso ter experiência com Deus todos os dias. Mas pastor, é só experiência boa? Não, é experiência ruim. Tem experiências ruins na nossa vida, que nos fazem crescer, amadurecer, que nos fazem voltar para o caminho. Então não é só coisas boas. Então eu estou com Jesus, só vai acontecer coisa legal. Não, não vai só acontecer coisa legal. Vão acontecer muitas coisas que vão nos decepcionar. Mas e aí, o que você vai fazer com a decepção? Muitas pessoas vão te frustrar. E aí, o que você vai fazer com a frustração? Quando você disser para alguém, para o seu líder, mas agradou os meus olhos. E o seu líder falar para você, querido, vamos orar. Talvez não seja esse o caminho. Qual vai ser a sua atitude? Se você não tem experiência com Deus? Se você nunca teve uma experiência com Ele, você não o conhece. Você pode conhecer a Patrícia, mas você precisa ir além, você precisa conhecer o Deus da Patrícia. Você não pode viver com a experiência da Fran. Você não pode viver com a experiência da Patrícia. Você não pode viver com a minha experiência. Você precisa ter a sua própria experiência, para quando chegar da Lila, você não ir dormir nos braços dela. Queridos, olha, a minha preocupação e do pastor Aguinaldo, encerrando, é ensinar vocês a palavra. Por mais dura que ela seja, eu preciso ensinar a palavra, porque ela vai ser tirada de nós. E eu preciso ensinar a palavra para vocês, porque a internet está abarrotada de falsos profetas. Eu fiquei 5 dias em casa e eu fiquei abismada com tanta coisa errada sendo ensinada como se fosse certa. Pessoas na internet dizendo assim, você é bom, você é top, você é o bambambam, você é o top da galáxia, você pode todas as coisas. Sim, nós somos o bambambam, nós somos o top das galáxias, nós somos filho do Altíssimo. Nós somos o maioral, o Espírito Santo mora em nós. Pensa nisso, você andar por aí com o Espírito Santo dentro de você, isso é top demais. Põe de novo o versículo aqui, meu filho, deixa o versículo aqui. Só que, peraí, nós somos, Deus nos criou para isso, mas eu só sou isso nele.
Você consegue. Sim, nós conseguimos, amém? Sansão não conseguia? Claro que sim, gente. Sansão conseguia. Sansão foi ungido. Sansão foi separado. Sansão era um homem sensacional. Só que a partir do momento que ele fez as suas próprias escolhas, escolheu o seu próprio caminho. Olha aqui, gente. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Por favor, vamos levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima e vamos fazer aquilo que fomos chamados para fazer. Amém? Vamos fazer aquilo que nós somos chamados para fazer, porque quando nós estamos na missão, quando nós estamos na guerra, quando nós estamos naquilo que Deus chamou a gente para fazer, Satanás não vai nos distrair, Satanás não vai nos tocar, Satanás não vai mandar uma Dalila para que a gente se embriague nos braços dela. Dalila, gente, é mundo. Dalila é Satanás. Dalila são as distrações do mundo. Então, em nome de Jesus, vamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Vamos anunciar as boas novas. As duas equipes se mobilizem. O que a gente fez no ano passado não serve por esse ano. O que Deus fez, o que Deus trouxe nós até aqui, não é suficiente para levar a gente aonde Deus quer nos levar. Não é, vocês conseguem entender que não é? A força que Sansão tinha não foi suficiente para levá-lo aonde ele tinha que ir. Ele precisava permanecer em Deus. Ele precisava fazer a escolha todo dia de permanecer em Deus. É todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Então, em nome de Jesus, eu quero fazer esse convite para você. Estamos no comecinho de 2022, muito no comecinho. Nós ainda podemos fazer a diferença. Nós ainda podemos continuar lutando por aquilo que Deus nos chamou para lutar. Nós temos a nossa família para ganhar. Nós temos um casamento para fazer. Nós temos vidas para ganhar. Nós temos almas para tirar do inferno. Então nós não podemos dormir nos braços de Dalila. Por favor, por favor. Desperta, igreja, você que dorme. Desperta, desperta. Acorde. Dalila está cortando os nossos cabelos. Dalila está arrancando as nossas forças. Dalila está tirando a nossa sabedoria. Dalila está pisando no nosso pescoço. Dalila está tirando a nossa força. Dalila está arrancando a nossa unção. E nós estamos assim. Não aceite vir para a igreja e sair daqui da mesma maneira que você entrou. Não aceite, não aceite, não aceite. Não importa quem prega, não importa quem ministra, não importa que música que vai tocar, porque é você com Deus, a relação é tua com Ele. Não venha na expectativa de ter um culto que vai falar com você. Não é o culto que fala com você, é eu que ouço o Senhor. Eu venho cultuar a Deus. É eu que venho cultuar Ele. Chama culto, porque eu venho cultuar ao Senhor. Então não depende do que está fora, depende daquilo que eu coloquei no meu coração. Cara, vai ter dia que você vai chegar aqui, é uma música que Deus que vai falar com você, porque você vai abrir seu coração. Só quero ver você, só quero ver o Senhor, só quero ver o Senhor. Pronto. Eu vou embora para casa. É a única coisa que eu quero. Agora, cara, você vem no culto como se viesse num compromisso de sábado, de domingo e de quinta-feira. Isso não muda na vida de ninguém. Por favor, cutuca quem está do seu lado e fala assim: desperta, tu que dormes. Agora faz uma pergunta para ele. Você que está na internet, um beijo no seu coração. Espero sábado você aqui, ok? Deus tem uma palavra que vai mudar o seu coração. Então que você esteja aqui adorando, cultuando, para que você possa se conectar